Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Taíla Lemos e eu vou participar, agradeço o convite aí do Dr. Caio para dar uma aula para vocês, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre essa parte de biofertilizantes, bioinoculantes, e contar um pouquinho da minha história, o que é montar uma startup, o que é empreender, quais são as áreas de trabalho nesse setor, tá? Então, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, uma apresentaçãozinha, e espero que vocês ajudem vocês a compreender um pouquinho dessa transferência de conhecimento da universidade para o mundo prático, né? Fazer essa transição do conhecimento teórico que a gente desenvolve na universidade e a aplicação dele no mercado. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e espero que vocês gostem e fiquem à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Bom, como eu disse, meu nome é Taíla Lemos, eu sou bióloga, né, pela Universidade Federal de São Carlos, sou mestre e doutora pela Unicamp e pós-doutora pela Lilly Company. Eu mudei para os Estados Unidos em 2003, finalzinho de 2003, e trabalhei lá até 2006 na Lilly Farmacêutica. Eu entrei como pós-doc e logo em seguida eu tive que assumir o laboratório, teve uma reestruturação na empresa, eu tive que aprender na marra o que era fazer pesquisa dentro da indústria farmacêutica. Entrei em contato com todo esse mundo regulatório, saúde, segurança, inovação, e foi onde eu tive também um contato com toda essa parte de startups, né? Fui entender como que funcionava toda a parte de criação de novos produtos e vi que grande parte dos novos produtos, parecido com o que a gente tem visto agora também com as vacinas de Covid, foram gerados em startups transferidos para as grandes farmacêuticas, onde essas farmacêuticas têm toda uma infraestrutura para levar esses produtos ao mercado. Né? Eu aprendi gestão na marra, né, naquele tempo. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer um MBA, também trabalhava na área de pesquisa clínica, na Lilly aqui, naquela época. Depois fui trabalhar numa startup como gestora de inovação, e fiz uma parte do meu MBA fora, na Bentley College, e resolvi, e a partir de 2008, eu comecei a empreender e não parei mais. Né? Primeiro eu montei a Agendas, foi uma empresa de biotecnologia que existe até hoje. Nessa empresa a gente fez desenvolvimento de 3 vacinas veterinárias, fizemos a venda dessas vacinas veterinárias, foi uma indústria farmacêutica nacional, que depois foi comprada por uma inglesa. Depois fui trabalhar num fundo de investimento, né, num family office, montei também uma parte de corporate venture, tinha uma empresa de consultoria na área de inovação, transferência de tecnologia, investimento, e tive várias outras iniciativas, montei uma associação de startups, que evoluiu, acelerou mais de 100 startups, numa época que esse termo nem era conhecido, né? Fui membro de vários conselhos, trabalhei no CGE, no CETEC, na Unicamp Ventures, na Rede Global de Empreendedorismo, e como empreender no Brasil é quase que um esporte de endurance, né? Então eu falo que você não pode desistir nunca. Você tem que durar bastante, requer muito esforço, muito treinamento, muita capacitação, e alinhado a isso eu resolvi entrar nesse mundo esportivo também de maratona, ultramaratona, Ironman, mas para não pirar mesmo. Então é o que segura a onda nesse mundo de empreendedorismo biotecnológico no Brasil. Vou contar para vocês um pouquinho como que é o mercado brasileiro, né? O Brasil é o maior exportador, é o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, só atrás dos Estados Unidos e Europa, né, e União Europeia, e vem atingindo recordes de produção
constantemente. Nos últimos 30 anos, a produção brasileira só cresce e ainda existe uma demanda muito grande por crescimento, né? O setor agrícola no Brasil ele corresponde a 5% do PIB brasileiro, né? O agronegócio brasileiro representa 5% do PIB brasileiro, o que gera para a economia brasileira 350 milhões. Esse PIB compreende tudo, insumos, serviços, maquinários, a parte de pecuária também, não é só agricultura. Quando você olha dentro do setor agrícola, os insumos agrícolas correspondem a 3,5% do PIB brasileiro. O setor de fertilizantes é um dos setores que causa o maior problema para o PIB brasileiro, do agronegócio brasileiro. Por quê? Porque a gente exporta semente, a gente exporta grãos, a gente exporta maquinários, até mais do que importa, mas fertilizante a gente importa 85% de tudo que a gente consome. E hoje o fertilizante é o maior custo na produção agrícola, né? Recentemente, um produtor agrícola ele usava 2 sacos de sojas para comprar um saco de fertilizante, agora ele está usando 6 sacos de sojas para comprar um saco de fertilizante. Ou seja, o custo mais que quintuplicou, né, de produção. E todos os fertilizantes eles são em dólares, então toda essa variação cambial impacta no custo da fazenda. Hoje a gente chega a ter um déficit de 8 bilhões na balança comercial causada por fertilizantes. E o que é o fertilizante? O fertilizante é toda uma substância mineral orgânica, natural ou sintética, fornecedora de nutrientes ou mais. O mais famoso é o NPH, né? Que é o fósforo, potássio e nitrogênio. E existem os micronutrientes também que são importantes, que não são oferecidos pelo solo, a gente também faz uma suplementação. Geralmente, como que funciona? O ciclo de produção. Você faz uma amostragem do solo, vê como que está a parte de fertilização, faz a fertilização desse solo e depois você espera toda a produção. Existem plantas que são anuais, então a fertilização é feita uma vez no ano. Existem plantas que você tem 2 ou mais ciclos de colheita, né? Principalmente cana, soja, milho tem a safra, a safrinha. Então, entender os ciclos de produção dessas culturas impacta em como é utilizado a parte de fertilização, né? O Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizante no mundo, só atrás de China, Índia e Estados Unidos, e o maior nutriente utilizado é o fósforo, né, no Brasil, enquanto nos outros países é o nitrogênio. De acordo com a ANDA, o ano passado teve um crescimento de 15,% no consumo de fertilizantes. Por quê? Porque existe uma demanda muito alta de crescimento da produção de grãos. Então, hoje, e a redução de desmatamento. A gente tem visto que cada dia mais existe uma pressão para aumentar a produtividade sem desmatar. Então, o que tem sido feito? Áreas que antes eram dedicadas a pastagens estão degradadas, estão sendo recuperadas para a área de produção, né? Tradicionalmente, o que você faz? Pega esse fertilizante químico e tenta recuperar aquela área, adicionando os nutrientes que ela não possui, direcionado para a cultura que vai ser colocada naquele local. Como que funciona a cadeia produtiva do fertilizante, né? Ele primeiro, assim, ele é altamente demandante de mineração, então as fontes de matéria-prima são as minerações e produtos oriundos da exploração de petróleo, onde você tem a produção de amônia, enxofre e rocha fosfática.
Esses são transformados em ácido nítrico por produtores intermediários em ácido nítrico, ácido sulfuroso e ácido fósforo. E as indústrias que a gente chama de indústrias de misturação, de formulação, elas pegam esses nutrientes e transformam nas fórmulas que são disponibilizadas para o produtor rural. Essa área de cima, na parte de mineração, é cada vez mais concentrada, é demandante de altos investimentos, altíssimos investimentos. E a parte mais embaixo da cadeia de valor é mais fragmentada, principalmente a parte de distribuição e comercialização. Existem 10 empresas mundiais que controlam todo o mercado de fertilizante, algumas de mercado de capital, a maior parte de capital aberto, várias delas oriundas de inúmeras fusões de pequenas empresas, principalmente para controlar o acesso às minas, né? A maior parte dessas empresas tem acesso às mineradoras. Então, nos Estados Unidos estão a Mosaic e a Indústrias CFC, Canadá, a Agro e a Potash, a Sinofert, Fósforo e o Uralkali. A Uralkali está na Ucrânia e ela é uma das maiores fornecedoras de enxofre. E essa possível guerra de Rússia e Ucrânia está impactando o preço dos fertilizantes fosfatados no mundo todo. Aliás, guerras que envolvem a parte de petróleo ou regiões que são produtoras de enxofre, fósforo, tem um alto impacto no preço de fertilizantes. Desastres ambientais, problemas ambientais, aumento do custo do petróleo, tudo isso impacta o custo de fertilizantes. E o ano passado foi um ano bem atípico, onde o mundo inteiro sofreu, tanto por escassez de fertilizantes, quanto pelo aumento do custo de produção, e com isso o custo para a produção agrícola. No mercado brasileiro, 2 empresas dominam praticamente 50% desse mercado, que é a Yara e a Mosaico, e juntamente com a Hering e a First Palace, compreende 73% da produção de fertilizante. Ou seja, é um mercado altamente concentrado, o que faz com que essas empresas controlem completamente o custo desses produtos e a disponibilização. Todas são empresas internacionais que, obviamente, priorizam seus mercados mães e a exportação para o Brasil é um fator secundário, apesar do Brasil ser um mercado bastante interessante para essas empresas, né? Como eu disse anteriormente, a parte de produção de grãos vem aumentando, justamente com investimento em tecnologia e na parte de recuperação de solos e fertilização. E a parte de consumo, então a parte de degradação, o aumento da área plantada não aumentou seguindo a produção de grãos. Então, apesar do aumento da produção de grãos, a área de plantada não aumentou na mesma velocidade. O que aumentou foi o consumo de fertilizantes, mostrando que o impacto do fertilizante na produção de grãos. Vou falar um pouquinho, assim, a gente falou muito aqui da parte de fertilizantes químicos, né? Mas existe a parte de produtos biológicos. O que são os produtos biológicos? São todos aqueles insumos agrícolas obtidos a partir de ingredientes ativos, que seja natural ou um ativo biológico. Eles estão classificados em 4 classes principais. As substâncias químicas naturais, que tem os semiquímicos, que são compostos que induzem um comportamento orgânico, né? Os bioquímicos são compostos de origem natural, normalmente são hormônios, reguladores de crescimento,
E os agentes biológicos, que podem ser microbiológicos, vírus, bactérias, protozoários e fungos, e macrobiológicos, que são insetos, ácaros e nematóides. Esses são usados principalmente para controle biológico, né? Enquanto aos microbiológicos, eles podem ser usados tanto como que a gente chama de biopesticida, né? Ou como biofertilizante. Vem crescido no Brasil a parte de registros no mapa de novos produtos biológicos. A maior parte deles são micro-organismos, que são utilizados mais como defensivos do que biofertilizantes. Macro-organismos também, que são utilizados também como biodefensivos. Semiquímicos com 10% e bioquímicos com 12%. Hoje o Brasil possui, no total, 433 produtos biológicos registrados. 2020 foi o ano de maior número de registros de produtos biológicos. E o que é o biofertilizante? Esse conceito de biofertilizante que eu vou passar é um conceito reconhecido mundialmente. No Brasil, esse conceito é utilizado como bioinoculantes. Tá? Então, existe uma diferença entre o conceito internacional e o conceito no Brasil, principalmente para os órgãos regulatórios e o mercado. Então, quando você fala biofertilizante para o mercado internacional, ele pode ser definido como produtos carreadores ou líquidos. Carreadores porque muitas vezes são sementes, rochas, calcários, que são utilizados como carreadores, que contêm micro-organismos vivos ou dormentes, bactérias, actinomicetos, fungos, altos, sozinhos em combinações que ajudam na fixação de nitrogênio atmosférico ou na solubilização de nutrientes do solo, através da secreção de substâncias promotoras de crescimento, para melhorar o rendimento e o crescimento das culturas. Os agentes de biocontroles ou biodefensivos, né? São micro-organismos e substâncias microbianas que protegem as plantas de diferentes pragas nocivas. Esse é o conceito utilizado internacionalmente. No Brasil, esse conceito é utilizado para bioinoculantes. Biofertilizantes compreende tudo, como a gente viu anteriormente. Hormônios secretados, feromônios, até adubos provenientes de compostagem, é tudo considerado biofertilizante no Brasil. E os biocontroladores ou biodefensivos compreende também os macro-organismos, não só os micro-organismos. Quais têm sido os principais direcionadores para a produção, para esse mercado de biofertilizantes, né? Então, a necessidade, né, de produção de plantas saudáveis e abundantes, a necessidade dos micronutrientes e o fato de vários solos produtivos estarem sendo tirados de produção, dados como área não produtiva, por causa da erosão ou compactação do solo. Às vezes, o uso excessivo de nitrogênio, fósforo e fosfato causa uma argilização, que a gente fala, do solo, evitando com que a água penetre, fazendo uma compactação desse solo e tornando essa uma área não produtiva. Então, como que a gente consegue manter essas áreas produtivas, né, sem causar a compactação dessas áreas, aumentando a disponibilidade desses fertilizantes, né? Uma das principais vias de disponibilização e solubilização dos nutrientes do solo é o uso do biofertilizante. E o mercado de biofertilizante ele é segmentado por tipo de fertilizante, seja fixador de nitrogênio, solubilizador de fósforo e muitos outros, existem 14 tipos de biofertilizantes. A técnica de aplicação, que pode ser o tratamento do solo diretamente, que pode ser de duas maneiras,
ou através de biofertilizante comercial, ou biofertilizante on-farm, a gente vai falar mais para frente sobre isso, ou o que a gente fala de tratamento de sementes. Então, você mobiliza esse biofertilizante na semente. E existe a segmentação de acordo geográfica, né? Então, mercado da América do Norte, Europa, Ásia, Latinoamérica. E isso impacta muito com a demanda, né, a diferença pelo tipo de fertilizante que você tem, o tipo de solo, e isso tem sido cada vez mais customizado, né? E como que funciona o desenvolvimento do produto biológico? O Dr. Caio falou bastante sobre isso, deu várias aulas para vocês, como que é feito, principalmente essa parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos, então como é feita a identificação, ele falou sobre as novas técnicas, né, de metagenômica, de microbioma, como isso tem acelerado o processo de desenvolvimento de novos micro-organismos, apesar da gente ter hoje mais vários produtos registrados, a maior parte deles é tudo os mesmos micro-organismos, né? Então existe pouca novidade no mercado, e a utilização de novas técnicas, principalmente o sequenciamento, e também como ele mostrou numa das aulas, aquelas células que você consegue colocar o solo e conseguir crescer naquelas plaquinhas, microplaquinhas, o micro-organismo, e dali selecionar, fazer um processo de fermentação, selecionar novos meios e conseguir produzir micro-organismos que antigamente não eram produzidos, né, isolar e produzir esses micro-organismos. Então, isso tem aumentado a inovação na área de P&D de novos produtos biológicos. Mas o fluxo de desenvolvimento é o mesmo, né? Só diferencia quais são as técnicas, aumentando a produtividade ou acelerando o processo, né? Depois que é feito a identificação, seja por meio tradicional, seja pelos novos meios de metagenômica, você estabelece os mecanismos de fermentação, tudo em escala laboratorial, faz avaliação in vitro, né, de todas aquelas funcionalidades, qual a aplicação. A gente já tem hoje em dia também com o sequenciamento e direcionamento de quais são as aplicações, então acelerando também essa etapa no processo de desenvolvimento, e a identificação de metabólitos, quando você vai usar os metabólitos, ou com a identificação do micro-organismo e a formulação desse micro-organismo, né? Esses micro-organismos, eles podem ser biodisponibilizados ou ativos, né, que é o que a gente chama do biofertilizante com componente princípio ativo, né, até fica redundante falar princípio ativo, né, porque normalmente você fala princípio ativo para a indústria química, né, ou então dormente, que é normalmente a apresentação que a gente tem dos biofertilizantes comerciais ou bioinoculantes comerciais. Então, a gente faz a formulação, o controle de qualidade desses produtos, a avaliação de desempenho e a durabilidade. Aqui nessa parte de durabilidade é principalmente qual que vai ser o prazo de validade, a determinação do prazo de validade desse produto, faz as avaliações em campos, faz a determinação disso em larga escala. Então, assim, aqui no laboratório do Dr. Kai, ele mostrou para vocês também como é feito na casa de vegetação e depois como isso foi escalonado. Ele mostrou lá um caso de um projeto que eles fizeram com uma empresa de eucalipto, né, que primeiro eles fizeram toda aquela avaliação na casa de vegetação e depois fizeram em larga escala lá na fazenda de eucalipto. Algumas vezes você tem que fazer ajustes de formulação, porque você vai para campo, quando você faz os testes de estabilidade em câmara acelerada, nas várias técnicas que existem normas regulatórias para você fazer avaliação de estabilidade, né, e durabilidade. Quando chega no campo não funciona, porque você vai para a temperatura e o manuseio real, e aí você tem que voltar esse produto para laboratório,
reformular esse produto, voltar, refazer os testes em casa de vegetação, refazer os testes em campo e ver qual que é a fórmula mais adequada. Às vezes, esse ciclo pode acontecer até 10, 15 vezes até você chegar na formulação adequada. Depois que você chega com a formulação adequada, você tem todos esses dados, você elabora um dossiê de estudo de segurança, submete para o mapa, para a Anvisa e para o IBAMA, e aí eles vão fazer a avaliação e ver se permite o registro ou não daquele produto. Ou seja, é um ciclo longo, né, que leva em média 5 anos, estou contando desde a parte de desenvolvimento, e pode vir a custar até 7 milhões de dólares. A parceria com a universidade, existe uma coisa assim, porque eu falei muito que eu trabalhei nos Estados Unidos, prospectando startups, e para a área farmacêutica. Mas a mesma coisa acontece com a indústria veterinária e com a indústria de fertilizantes, insumos agrícolas e cosmética. O que tem acontecido? Nos Estados Unidos, na Europa, já era tradicional a transferência de tecnologia da universidade para o mercado, né? E aí o que acontece? Normalmente, pequenas empresas eram criadas, as chamadas startups, como spin-offs de laboratórios de pesquisa, onde o estudante de mestrado ou doutorado acabava resolvendo levar aquela tecnologia que ele desenvolveu durante o seu trabalho de pós-graduação e transformar aquilo num produto. No Brasil, isso era muito complicado e muitas vezes nem permitido, né? A partir de 2003, com a Lei de Inovação, essa transferência de tecnologia passou a ser possível, né? Então, hoje em dia, a gente vê um crescimento de startups e spin-offs de laboratórios de universidade e também parcerias de empresas tradicionais que fazem a transferência de tecnologia. Esse processo de transferência de tecnologia da universidade para empresas ou a geração de startup diminui bastante tanto o custo de desenvolvimento quanto o tempo de desenvolvimento, porque isso é feito como um trabalho de mestrado e doutorado, é gerada uma propriedade intelectual ou uma tecnologia, existem várias tecnologias que não são patenteáveis. O caso de bioinóculo é que a gente não pode patentear nada que seja proveniente da natureza. Então, o que você tem? Você tem um segredo industrial, você tem um desenvolvimento, uma fórmula, um know-how de como produzir aquele produto, mas você não tem uma barreira para concorrentes, né, criada através da patente, porque a patente é isso, né, ela cria uma barreira para que os seus concorrentes copiem o seu produto. Então, essa transferência, depois da lei de inovação, diminuiu muito o custo e vem viabilizando a criação de inúmeras empresas na área de agronegócio, né? Em várias áreas, mas principalmente as empresas que são demandantes de altos investimentos. E a empresa de biotecnologia e altos investimentos e de alta tecnologia. Então, a lei de inovação diminuiu muito, encurtou muito esse processo, porque normalmente aonde que a empresa entra? Ela já entra nessa parte de otimização, na parte de otimização de processo, na parte de regulatório, na parte de registro, e normalmente ela trabalha já em parceria em redes com outras empresas. Normalmente a startup ela não tem fazendas para testes, como as grandes empresas, ela não tem um conhecimento muito grande na parte regulatória, mas ela sai terceirizando para outras empresas ou ela acaba fazendo parceria com empresas especializadas, fazendo com que ela consiga levar esse produto ao mercado de uma maneira mais rápida e com um menor investimento, né? Como que está o marco regulatório, né? Eu falei, então, que a gente tem que fazer um registro, né? No Brasil, quem cuida da parte de registro de produtos biotecnológicos? A Anvisa, o MAPA e o IBAMA são órgãos que regulam, né, toda essa parte de registro do produto
microbiológico. A Anvisa ela avalia toda a parte relacionada à saúde urbana, o IBAMA avalia toda a parte relacionada ao meio ambiente, e é um mapa que avalia a eficácia agronômica, as recomendações de uso no campo. Né? Então, depois que esses 3 órgãos fazem a aprovação, você ainda tem que fazer a liberação desses produtos dentro das agências regulatórias do Estado. Então, o processo regulatório no Brasil ele é bastante restritivo, bastante sério e leva um tempo. Né? Ele é bastante regulamentado. Né? Existe uma macro-lei para regulatórios de biofertilizantes. Né? Como eu disse, nos biofertilizantes, existe uma normativa e ela se divide para leis que regulam a parte de contaminantes, substratos, corretivos e condicionadores de solos, fertilizantes orgânicos e biofertilizantes. Os inoculantes, ele possui uma lei especial para ele, uma instrução normativa especial para ele, diferente da lei de fertilizantes orgânicos e de biofertilizantes. Né? Segundo a Instrução Normativa SDA 13, publicada em 2011, o que a gente chama de biofertilizantes lá no começo da minha introdução, que eu falo mundialmente, né, conhecido como os micro-organismos que fazem a solubilização de nitrogênio, a disponibilização dos macronutrientes. No Brasil, eles são chamados de inoculantes segundo a legislação vigente. Então, é todo produto que contenha micro-organismo com a atuação favorável ao crescimento de plantas. Né? E aí, aqui estão as bactérias fixadoras de nitrogênio, para leguminosas, bactérias associativas, micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Né? O registro de produtos biológicos, a partir da publicação dessa lei de 2013, ela passou a ser acelerada, principalmente... E hoje no Brasil você leva, porque ele diminuiu, ele fala que os biofertilizantes biológicos de baixo risco, né, são considerados de baixo risco e os químicos são considerados de alto risco, eles podem ser, como eles têm baixo risco à saúde humana, eles têm um sistema de registro muito mais rápido. Nos Estados Unidos e no Brasil o registro dura em torno de 2 anos, na União Europeia em torno de 7 anos, na Índia em torno de 3 anos. Quando eu falo de registro, é essa etapa aqui. Então, os 2 anos compreende a partir do momento que você submete os dados para o mapa Anvisa e o IBAMA. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento de 5 anos, é porque tem toda essa etapa de seleção, desenvolvimento de formas, reformulação, teste em campo. Então, às vezes, o teste em campo pode durar até 6 meses. Você quer ver o crescimento foliar, o aumento de produtividade. Então, você tem que avaliar a produção de grãos. Por isso que leva 5 anos. Mas o registro no Brasil é a partir do momento que você submete ao mapa, as agências reguladoras, dura em torno de 2 anos. Tá? Esse processo tem sido otimizado, todo o processo tem sido otimizado através de um Programa Nacional de Bioinsumos. Por que foi criado esse Programa Nacional de Bioinsumos, que foi lançado o ano passado, né, em maio do ano passado? Esse programa ele foi criado pelo MAPA justamente para diminuir esse impacto que a cadeia de fertilizante causa no mercado brasileiro. O fato da gente ter 85% dos fertilizantes utilizados no nosso mercado importado causa um impacto muito grande na balança comercial e torna a produção para o pequeno e médio produtor quase impossível. Né? Então, hoje a produtividade do médio e do pequeno produtor tem caído principalmente por não poderem utilizar
todos os fertilizantes que eles precisariam utilizar para aumentar a sua produção. Então, existem vários temas que são trabalhando, várias ações estruturantes, desde a parte de marco legal, então, criando instruções normativas, de como você faz registro, de como você faz a produção, de como você regulariza um sistema on-farm, que a gente vai ver lá para frente, e até a parte de captação de crédito. Então, como que você estimula que o fazendeiro, o produtor rural, use o biofertilizante, né? Então, como que você aumenta a visibilidade dos bioinsumos, como você aumenta a disponibilidade de linhas de crédito para pesquisa e desenvolvimento de novos bioinsumos, como você cria linhas de crédito para que novas empresas produtoras surjam e tenham uma capacidade de competição com as grandes empresas de fertilizantes, como eu mostrei no início da aula, 72% está na mão de 4 empresas no Brasil. Então, quais são as oportunidades e os desafios desse setor? O aumento do preço de fertilizante químico tradicional tem sido uma oportunidade para o desenvolvimento do biofertilizante. É muito difícil você mudar a cabeça do agricultor, então ele só está mudando do fertilizante químico porque está doendo no bolso. Então, a escassez dos minerais e toda a parte de conflito que a gente tem visto aí tem causado também a disrupção. Então, vários produtores, mesmo os grandes produtores, fizeram compras de biofertilizantes que foram cancelados, as empresas não estão entregando porque não estão conseguindo produzir, né? O lançamento desse programa de bioinsumos, lançado o ano passado, em 2020, pelo MAPA. O fato do mercado ser pulverizado é bastante interessante para o surgimento de novas empresas. Então, a parte de fertilizante químico é muito concentrada, mas a parte de biofertilizantes está muito pulverizada. Tem um monte de empresas pequenas produzindo biofertilizantes. E, como eu disse, o Brasil é o quarto maior consumidor e importa 80% do que é consumido, né? Quais são os desafios? Existe muito desconhecimento por parte do fazendeiro, do mercado, dos biofertilizantes. Existe muita concorrência, né? Tanto por parte dos fertilizantes químicos, quanto pelo fato do mercado ser pulverizado. Então, existe o risco de estabelecimento da marca, você conseguir fazer com que o produtor rural se associe à sua marca, fidelize a sua marca. O alto custo de desenvolvimento, que eu falei, e o fato de você não ter uma barreira patentária. Então, esses são riscos quando você está desenvolvendo uma empresa de biofertilizante, né, e as oportunidades. Como que é o processo de produção de um biofertilizante? Então, a gente falou atrás sobre a parte de desenvolvimento. Então, a partir do momento que é feito o desenvolvimento daquelas cepas, você tem a cultura mãe, né? Você faz uma cultura mãe, então toda a parte de escalonamento. Primeiro você tem que ter o seu banco de cepas. Aquele banco de cepas tem o banco de cepa mãe, o banco de cepa que a gente chama de cepas de uso, que é o outro banco de cepa originado da cepa mãe. De tempo em tempo você faz a replicação e repõe esse banco de cepas de uso, onde você faz sempre a tipagem para ver se está tudo correto, se não teve alguma mutação, né, naquele micro-organismo. A partir daquela banco de cepa de uso, você faz a cultura mãe. Essa cultura mãe você faz a expansão, faz os testes de culpo, faz a inoculação, primeiro num frasco de 250 ou 1 litro,
expande isso para um frasco de 5 litros, e depois isso vai para o fermentador, onde ele recebe dentro do fermentador ao meio, existem vários controles de pH, salinidade, temperatura, agitação, então você tem que achar todas as condições de fermentação. Depois de fermentado, esse líquido ele passa primeiro por um controle de qualidade, você tira uma amostragem, vê se o pH está correto, se o micro-organismo, se não tem contaminantes, micro-organismos contaminantes, se o micro-organismo não sofreu mutações. Isso vai ser formulado, né, ou na parte de líquido, ou ele vai ser liofilizado, se ele for ser disponibilidade na parte de pó. Normalmente o liofilizado é não ativo, tem que ser reativado, é inativo, e o formulado são ativos. É feito um novo controle de qualidade, é feito uma estocagem que a gente fala de curação, né? E aí, naquela parte de estocagem, você faz toda a parte de ensaio de estabilidade, vê se a fórmula está estável. Se ela passa por essa parte de estabilidade, pelo controle de qualidade, então ela é empacotada de acordo com a formulação, e aí existe todo um estudo que é feito de mercado para ver se você quer em embalagem de 1 litro, 5 litros, 3 litros. Isso vem muito de estudo de mercado, quem determina isso é o mercado, não tem nada a ver com o ciclo de produção. Se vai ser também embalagem de 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, tudo depende de estudos de mercado. E aí, sim, você faz toda a rotulagem, existe todo um processo e uma regulamentação para o que você coloca no rótulo, o que é permitido ser colocado no rótulo, tem que ser feita a aprovação desses rótulos pelo MAPA, pela Anvisa. Então, assim, o sistema regulatório ele acontece desde a parte de registro do produto, tanto quanto o controle de qualidade. Você tem que submeter seus fornecedores de matéria-prima, também são registrados. Se você muda seus fornecedores de matéria-prima, você tem que requalificar aqueles fornecedores de matéria-prima. Então, não é assim, olha, hoje eu compro para meio de cultura esse extrato de levedura, coloco na minha linha de produção, amanhã eu compro de outro fornecedor. Não. Quando você está num processo produtivo, você valida os seus fornecedores, eles são todos registrados, né, em processos regulatórios, em boas práticas de fabricação, e eles são auditados. Se você muda seus fornecedores, você tem que informar as agências regulatórias que você mudou e como é que você fez a qualificação. Se você fez um controle de qualidade desses insumos, um controle de qualidade desses fornecedores, se eles são fornecedores registrados, aprovados. Então, tudo isso impacta também na parte de no processo produtivo do biofertilizante, tá? E depois que está tudo rotulado, passou por tudo, aí vai porque a gente chama de marketing e vendas, né? Esse é um exemplo de uma biofábrica, né? Eu falei aqui do tanque de 5 litros, esse tanque de 5 litros foi acoplado e fornece, transferido o que foi crescido aqui na bancada do laboratório. Primeiro ele é crescido nesse bioreator, 5 litros, depois você acopla esse bioreator quando ele chega na fase log que a gente pretende, de expansão do micro-organismo, transfere isso para o bioreator, e aí você faz a produção e depois você vai ou para a formulação líquida ou para a formulação seca, que é a liofilização. Essa é uma biofábrica aí da UFRJ. Existem, como eu disse, a gente chama de os biofertilizantes comerciais, que podem ser tanto na formulação líquida quanto na formulação sólida, e normalmente como eles são utilizados? Eles chegam até a fazenda, são diluídos e aspergidos no solo para fertilização do solo. Existe um outro sistema, que é o que a gente chama de sistema on-farm.
Como que funciona o processo de fertilização e a produção on-farm? Então, é quando os produtores fabricam caldas, então eles pegam os micro-organismos ativos e esses micro-organismos são produzidos, expandidos dentro da fazenda, tá? Existe um decreto que regulamenta essa parte de produção on-farm, do micro-organismo on-farm, só que toda essa produção, quando é feita na fazenda, né, e aqui esse decreto ele fala tudo sobre as normas de segurança e qualidade desse sistema, o produtor, o fazendeiro, ele não pode nem vender e nem doar o que ele produz na fazenda dele, né? O que acontece de problema no Brasil é o pessoal compra micro-organismos que não são destinados ao produto on-farm, não fazem um controle de qualidade, expande de qualquer maneira dentro da fazenda e ainda doa para os vizinhos, né? Então, às vezes, eles fazem uma vaquinha, um produz e já faz com um acordo que vai distribuir, eles racham lá os custos e distribuem para todas as fazendinhas do lado. Isso é proibido por lei, né, pela lei que regulamenta o processo de produção on-farm, e isso que gera vários riscos, né? Porque quando você não faz controle de qualidade do micro-organismo que você colocou ali dentro, como ele expandiu, você pode estar jogando qualquer coisa na lavoura, inclusive micro-organismos que são patogênicos, né? E como que funciona o ciclo de produção? Que eu falei, então, tem uma instalação de uma biofábrica, tem todos os tipos de biofábricas possíveis que vocês possam imaginar. Existe a aquisição do meio de cultura, a aquisição da produção do inóculo, faz assim a multiplicação, a fermentação. O pessoal que é mais sério faz um controle de qualidade. O correto é testar também aqui o bioinóculo. Eu já vi, tem vários amigos que têm produção on-farm, vários clientes também que têm produção on-farm, e que eles compraram bioinóculos, quando foram testar, não era nada, o que ele tinha comprado não estava no frasco. Né? O que vem no frasco era outra coisa, não era o que estava descrito. Então, assim, você tem que fazer antes mesmo de começar a multiplicação, um controle, né, desse micro-organismo, fazer o teste de qualidade para saber se não teve contaminantes, e aí o produto biológico está pronto para uso, né? Você joga só. Qual que é a diferença entre o comercial e o on-farm, né? O comercial ele tem o maior custo que o on-farm, uma vez que no on-farm você expande para você ter maior cobertura de área, aqui no comercial você vai usar muito mais produto, diluir, para cobrir uma quantidade menor de área do que com um farm, porque no farm você vai chegar, vai comprar aquele frasquinho, vai expandir e você vai multiplicar aquele mecanismo várias vezes para cobrir uma área muito maior. Então, com isso, o custo fica menor. Aqui, no entanto, no comercial, você precisa de uma dose menor de micro-organismo, aqui o micro-organismo está diluído, aqui ele está concentrado. No comercial, o risco de contaminação é baixíssimo, no on-farm, o risco de contaminação é alto, principalmente para aqueles produtores que não fazem o controle de qualidade do seu sistema. Normalmente, a qualidade do comercial é maior, justamente por causa desse controle de qualidade do que do on-farm. O tempo de prateleira, que a gente chama, ou prazo de validade, é maior no comercial, até porque a maior parte deles são formulados em pó com micro-organismos não ativos, né? Que a gente chama de latente, né? E aqui eles estão ativos, né? O princípio ativo está latente aqui e aqui ele está ativo. No comercial ele é formulado, no on-farm ele não é formulado, isso aqui também contribui para o baixo custo. Tem maior tolerância a estresse no comercial, aqui no on-farm tem baixa tolerância. No comercial, você pode misturar vários micro-organismos, porque na hora do registro você faz o teste de compatibilidade dos micro-organismos. No on-farm não existe o teste de compatibilidade, então, pela legislação, só poderia um micro-organismo, mas o que a gente vê aí na vida real é a combinação de vários micro-organismos.
E você tem um maior controle do processo de multiplicação no comercial e um menor controle no on-farm, até pela sofisticação do sistema. Então, quais são as oportunidades e desafios desse sistema on-farm? Tá? A oportunidade é que ele tem o menor custo para o produtor, a estrutura está cada vez mais acessível, então, tanto a parte de acesso a bioinóculos, quanto aos tanques, reguladores, máquinas para oxigenação, controle de temperatura, baixas qualidade dos produtos concorrentes. Então, hoje, como eu disse, os produtores às vezes mandam para o produtor e o micro-organismo nem era o que estava descrito lá. Então, se você vai criar uma empresa de bioinoculante on-farm, você tem poucos players no mercado que conseguem oferecer um produto de qualidade, né? O desafio é que o marco regulatório é muito abrangente, então não existe um marco regulatório definido, né? Existe um grande lobby das empresas de biofertilizantes comerciais, que quem domina também são as mesmas grandes empresas químicas, né? Elas estão entrando cada vez mais na parte de biofertilizantes. Existe uma necessidade muito grande de pessoal qualificado e existe a necessidade de treinamento, né? E agora falando um pouquinho sobre a atuação do biólogo nesses mercados, né? Onde que você pode trabalhar no desenvolvimento desse mercado de biofertilizantes? Você pode trabalhar na parte de P&D, então é o que a gente falou, toda aquela parte de desenvolvimento, o que vai ser a rotina. Screenar diferentes culturas, diferentes solos, com diferentes necessidades de diferentes desafios climáticos, microclimas, né, que a gente fala, microsolos, microbiomas, não, em biomas diferentes, né, que a gente fala Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal. Então, falando de Brasil, então existe uma demanda por vários produtos diferentes, então o P&D é direcionado a tudo isso, né? Você pode trabalhar desenvolvendo produtos para todas essas áreas. Desenvolvimento de processos de escalonamento também é uma área, então, assim, como que você consegue reduzir, assim, existe uma pressão muito grande por preço, né? Então, como que eu consigo otimizar o meu processo, né? Como que eu consigo tornar ele mais simples, utilizar equipamentos cada vez menos sofisticados, utilizar menos mão de obra no Brasil é cara, né? Principalmente por causa dos encargos. Então, como que eu consigo automatizar ao máximo meu processo de escalonamento? Então, esse é um mercado bastante interessante. Tem carência de pessoas que saibam escalonar, né? Então, muita gente sabe fazer fermentação até 5 litros, mas e passar para 500 litros? Passar para 1.000 litros, que é 1.000 litros, passar para 5.000 litros, passar para biofábricas de 10.000 litros. A gente não tem pessoas que conheçam esse mercado o suficiente para fazer o escalonamento. Se houver uma demanda muito grande por biofertilizante, como que a gente vai escalonar essa produção? Existe uma carência muito grande de pessoas atuando nessa área, que tem conhecimento nessa área de escalonamento de bioprocessos, tá? No Brasil. Desenvolvimento de insumos para a produção também é uma carência muito grande no Brasil, de quem fornece meios de cultura, desenvolvimento de meios de culturas alternativos, com menor custo ou mais eficientes, desenvolvimento de meios de cultura hoje para essas bactérias que antes eram consideradas não cultiváveis, como que eu consigo desenvolver meios de cultura e passar a cultivar novos micro-organismos que não são cultiváveis nos meios tradicionais. Existe todo um processo que eu falei regulatório da produção, então que existe toda uma norma regulatória para controle de qualidade dos insumos, do processo produtivo, certificações que a planta tem que ter, certificações que você tem que fazer dos seus fornecedores. Então, existe uma demanda por um profissional que entende sobre o processo biológico e que possa ser treinado na parte regulatória, que possa, inclusive, demandar ação
das agências regulatórias. Trabalho na parte de controle de qualidade da produção, então, como que você faz, quais são os processos que eu consigo desenvolver para controle de qualidade do meu produto, para certificar que o meu produto tem segurança. Então, existe uma alta demanda e o controle de qualidade também para as fábricas on-farm. Como que eu faço a prestação de serviço, como que eu identifico que aquela expansão, eu tenho o meu micro-organismo continua sendo de qualidade, não tem contaminantes, não houve mutação do micro-organismo, não tem resíduos tóxicos da fermentação no meio de cultura. Então, existe uma alta demanda sobre o controle de qualidade. Suporte ao cliente, então, pessoas consigam solucionar o cliente usa um micro-organismo no solo dele, não tem a resposta desejada, o biofertilizante, então, o que você pode auxiliar? Então, um suporte técnico, né? Então, normalmente, são pessoas com a formação e conhecimento profundo do inoculante, que pode resolver os problemas técnicos que o produtor está tendo. Análise de produto de qualidade acabado, como eu falei, então, na parte de on-farm, e depois agências independentes para acesso de controle de qualidade. Análise da qualidade do solo, que eu falei, então, a primeira coisa que deveria ser feita pelo produtor é analisar o solo para direcionar qual que seria o biofertilizante que ele realmente está necessitando, né? Propriedade intelectual, eu falei que micro-organismos não são patenteados, mas novos meios de culturação, novos processos produtivos de on-farm são. Mesmo o processo produtivo, se você chegar em alguma coisa muito inovadora, você pode patentear, fórmula, você pode tentar patentear a fórmula, combinando micro-organismos mais algum fertilizante, você pode tentar patentear, aí você patenteia a forma, não micro-organismo. Consultorias de implementação de sistema farming, ou seja, tem inúmeras áreas que você pode estar trabalhando dentro dessa indústria de bioinsumos, dentro da indústria de biofertilizantes, no sentido que a gente usa. Tá? E eu deixo uma frasezinha para vocês, que assim, como eu disse, eu sou triatleta, né? E essa aqui foi tricampeão mundial do Ironman, que é a prova final, é o campeonato mais importante do Ironman. Ela fala que com pensamento positivo e vontade de fazer tudo é possível, né? Então, eu falei dos desafios, né? Aqui na parte que é um processo longo, é um processo que demanda bastante investimento, existe um alto risco, você pode chegar a investir todo o seu capital no desenvolvimento de um biofertilizante, no final ele não trazer o resultado esperado, ou o fazendeiro simplesmente não adotar, né? Quando a gente fala não adotar, é que o seu cliente não compra o seu produto, então você desenvolve, por melhor que seja o seu produto, faz o registro, faz tudo certinho, e o mercado, às vezes, não quer aquela solução. Então, você acaba desenvolvendo um produto e o mercado acaba não assimilando. Então, existem inúmeros riscos para uma indústria dessa área, mas eu ainda acho que vale muito a pena. As coisas não são lineares, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem hora que você tem sucesso, tem hora que você tem fracasso, tem hora que o governo ajuda, tem hora que atrapalha. A gente está aí com uma ministra com todas as ressalvas, apesar dela ser chamada de a ministra do veneno, a ministra do desmatamento. Ela está investindo na modernização e na eficiência do mapa. Então, você está tendo mais acesso ao mapa, a gente está tendo mais acesso ao mapa. Então, ela está criando esse mecanismo, como foi o projeto de bioinsumos, para fazer com que a gente diminua a nossa dependência de insumos importados, favoreça o surgimento de empresas nacionais, desenvolvimento de novos biofertilizantes, bioinsumos. Então, assim,
É um processo arriscado, mas muita coisa está acontecendo, está se movimentando. Eu acho, francamente, que vale muito a pena. Eu pus toda a minha paixão nisso, todo o meu dinheiro, todo o meu conhecimento, porque eu acredito que dá para a gente fazer uma diferença, principalmente aumentando a produtividade e o rendimento dos pequenos e médios produtores, né? Eu vou acompanhar algumas fazendas que elas conseguiram reduzir em 40% o custo da produção delas utilizando biofertilizantes. Então, isso faz com que o produtor passe a ser competitivo no mercado, passe a oferecer uma produção com maior qualidade, maior produtividade e um custo mais baixo, tendo maior margem. Então, assim, eu acho que desenvolver a bioindústria de bioinsumos agrícolas no Brasil tem vários benefícios. Tem benefícios para o país, tem benefício para a nossa saúde, que acaba que os bioinsumos preservam, né, o meio ambiente, preserva também a nossa saúde, você usa cada vez menos químico, com isso a gente também consome cada vez menos químico, né? Então, é isso que eu tinha para dividir com vocês. Estou disponível para qualquer dúvida que vocês precisarem, que tenha tá meu telefone, meu WhatsApp, meus contatos, e espero que eu tenha mostrado um pouquinho do que é essa indústria para vocês, o que é esse mercado, o que são essas oportunidades, e contribuído, dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Muito obrigada.